mercado vai exagerar. Então, é isso que está acontecendo. Mostra pra gente um dos gráficos aqui, enquanto o Faca tá olhando aí, o sinal de crise, aquele que eu mostrei sim, pra mostra. você lá. Assim, que é o roxo fala, eu descanso um pouco aqui. Mais daqui? Não, tá lá naquelas imagens que a gente tinha. Calma aí, deixa eu ver aqui. Aí, ó, Calma, não, eu te mandei ali, Luciano. você mandou. Aí, ó, pronto. Ainda bem que não tem Não, aqui não tem. problema no teu WhatsApp. Ó, então vamos lá. Isso aqui é o nosso sinal de crise. A base dele é energia acumulada. Lembrando, eu e o Faca já explicamos várias vezes que existem basicamente 4 camadas, 4 tipos de coisas que precisam estar alinhadas para que você tenha um alinhamento, para que o crash, para que a crise possa estar propícia, possa estar pronta para acontecer. Qual que é o primeiro? Primeiro são os dados macroeconômicos. E hoje nós já estamos numa condição macroeconômica perfeita para ter o crash. Por exemplo, nós tivemos uma inversão na curva de juros durante 3 anos. O juro curto subiu, ficou mais caro, e o juro longo ficou mais barato. Isso porque a gente teve a inflação lá em 21, 22, principalmente em 22, e aí nós tivemos que subir juros no mundo. Isso ficou durante 3 anos com essa curva invertida. Todas as vezes que a curva inverteu nos últimos 150 anos, 12 vezes isso aconteceu. 11 vezes você teve recessão. Então, a única vez que a curva de juros ficou invertida durante 3 anos, durante mais de 2 anos, mais de 700 dias, foi no crash de 29. Então, em termos macroeconômicos, o Faca mostrou aí, tá acabando o dinheiro, né, que tava, que os bancos tinham juntado, então é o Ripple ali, né, a liquidez dos bancos está acabando, a inversão da curva de juros, 12 vezes que isso aconteceu, 11 vezes nós tivemos recessão, nós temos aí o desemprego, nós temos aí a necessidade do corte de gastos, então, de fato, em termos de macroeconomia, o sinal está dado. Nós temos condições de ter uma crise, um crash, uma recessão. Segundo, fundamentos. Os preços das empresas, dos ativos, têm que estar caros. Tá? Não é tudo no mundo que está caro. Mas, por exemplo, os preços justos, o prêmio de risco das empresas, das 100 maiores lá do S&P, das 100 empresas com maior capitalização de mercado americana, tá caríssimo. Nós estamos próximo, inclusive, podemos até mostrar um gráfico, tem um gráfico, lembra? Eu vou mostrar um gráfico aqui, mostrando como as condições em termos de preço estão terríveis, terríveis. Terceira característica que o mercado costuma ter alinhado para que a gente tenha um crash, a euforia, que inclusive é a camada dos sentimentos. Também, né? Já está alinhada, né? A gente pode até ter mais euforia, é possível que tenha, se os ativos tiverem aquele último exagero, aquela última alta, a gente pode ter um pouco mais de euforia. E o quarto fator é a energia acumulada, é a volatilidade. O que costuma acontecer? O mercado começa a ficar calmo, ele começa a subir devagar, as bolsas vão subindo devagar, e o mercado vai... parece que o mercado está ficando calmo e que o pior já passou, mas na verdade não. O mercado ele para de oscilar porque ele fica num dilema, numa briga muito grande naquela faixa de preço, numa tensão muito grande, e quando o mercado fica parado, você vê quanto que em média ele está variando por dia, e ele fica parado ali no meio da distribuição, significa que a energia está acumulando. Significa que quando você tiver uma quebra, quando você tiver uma mudança, uma quebra de expectativa, o mercado vai exagerar. Então, é isso que está acontecendo. Então, essa é a quarta camada. Eu já trouxe esse indicador aqui outras vezes. Volta lá no outro. Isso aqui é o histórico do Ibovespa desde 2007. Então, veja lá que no comecinho, dá um zoom pra gente. Se você rodar a bolinha aí, dá um zoom. Aí, ó. Lá em 2007, o sinal de crise ali em 2008, começou em maio de 2008, ele foi até quase
200% de energia acumulada. E aí nós tivemos, logo depois, ali naquele topo, nós tivemos o crash. Em 2008 o mercado caiu 50%. Isso aqui foi por causa da Dilma, 2013. Isso aqui foi Joesley Day. Isso aqui foi a crise da pandemia. Esse foi um sinal falso que em 23 eu vim aqui para mostrar e falei que não ia ter. Falei, não vai ter o crash, por quê? A camada da energia estava acumulada, mas os preços e a macroeconomia não. E euforia não. Sim. E agora nós temos o sinal acionou de novo. Pode mostrar o outro gráfico? Mas agora... Anterior. Esse. Mas agora, além do sinal de crise, ó, subiu direto aqui, já passou 100%. Então a energia acumulada está muito alta, mas as outras camadas também estão. Então você tem a macroeconomia, você tem o fundamento, você tem a camada dos sentimentos e a camada da energia acumulada. Todas estão alinhadas para a gente ter uma crise. Vai ser amanhã? Não sei. Na pandemia, a gente teve o primeiro sinal de uma crise em agosto. E a pandemia aconteceu em fevereiro, em março. A gente pode ter, por exemplo, uma tentativa do Fed de postergar. Você pode ter uma euforia, mas quanto mais tempo demorar daqui para frente, pior. Porque as condições estão piorando. Tanto de energia acumulada, quanto as condições da euforia, quanto as condições da macroeconomia. E mercado que não cai, sobe. Então, é possível que os preços de bolsa ainda fiquem mais caros. Então, eu acho que é o momento ideal para você prestar atenção no que nós estamos falando aqui. Mostra esse gráfico aqui do ciclo. Eu não sei se o Faca gosta muito disso, ele não é tão perfeito. Mas as pessoas estão falando assim, ó. Por que o ouro está subindo? Veja que alta de commodity costuma acontecer no final do ciclo, lá em cima, ó. Você tem a bolsa subindo, junto com as commodities, os bonds já começaram a cair, ó, e agora você tem uma situação, talvez, em que você tenha uma última puxada do ouro, ou de commodities, alguma coisa assim, e a gente pode estar no final de ciclo. Quer mostrar mais alguma imagem, Facá? Não, acho que não. Eu tô Já vendo passou das todas, né? outras que eu peguei. Mostra aí das outras que você pegou. Vamos ver se tem. Eu vou pegar E deixa eu interagir, vê se tem pergunta aí nos... Vê Vê se tem aí. pergunta no Tô vendo aqui Instagram. pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu vou te mandar. Boa. Tá. Qual a intensidade da crise? Isso daí foi o Bruno, de Intensidade? Minas Gerais. Pela a nossa análise, é uma crise semelhante à de 29, podendo ser pior. Caraca, Isso na minha podendo visão. ser Podendo ser pior. pior. E pra pessoa se proteger, então, basicamente, seria a pessoa investir em título curto Treasuries Bill. E aqui a pessoa que tá no E Brasil, ela consegue? Título curto do É a governo Selic. brasileiro, né? Selic. A Selic. Então a pessoa não necessariamente precisa estar em dólar. Não, pode estar aqui. Se não tiver dívida, interna, melhor. Se não tiver. Se tudo da tua vida é em real, fica em Se real. você não deve em dólar, tranquilo. E ativos, assim, a pessoa tem que comprar agora ou não? Evitar. Nós temos o fundo Polyface, né? Que é o nosso fundo que tem o seguro de carteira. Então, se você tiver uma carteira de ações, digamos aí, de 200 mil reais. Ativos financeiros, com certeza, não compraria nada agora. Comprar não. Alguns ativos reais, talvez. Ouro, por exemplo, ele cai em termos nominais, mas é bom você ir comprando o físico. Sim. Eu hoje compraria o físico e venderia o futuro. Eu não compro ele seco, mas eu quero ter ouro físico contra o futuro. E aí, lá na frente, também, você destrava e fica só no físico. Porque o ouro na crise, ele não sobe, ele cai, né? Pelo menos na pandemia ele cai um pouquinho, nas últimas crises ele caiu. Mas cai pouco perto dos outros ativos, né? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro. E você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo